Hoje, irmãos, eu gostaria de compartilhar, algo que, se nós nos atentássemos mais para essa virtude, esse fruto do Espírito em específico, que se nós nos atentássemos mais para ele, as nossas vidas como cristãos, as nossas vidas no sentido de nosso relacionamento para com Deus e nosso relacionamento para com o próximo, seria uma vida muito mais frutífera. Se nós nos atentássemos mais para essa virtude, a nossa dedicação ao Evangelho, a nossa dedicação com relação à leitura das Escrituras, a nossa dedicação com relação à submissão a Deus e a serviço ao próximo, seria muito mais melhor. Virtude essa que, se nós nos atentássemos, nós seríamos menos violentos, nós seríamos menos agressivos, nós seríamos menos explosivos e o Senhor iria nos dar grandes coisas. Os irmãos podem estar se perguntando que virtude é essa, que carrega tantos benefícios assim e muitas das vezes é tão negligenciado. Hoje eu queria, irmãos, compartilhar com vocês uma virtude específica que está lá no fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Virtude essa dada a cada um daqueles que reconheceram ou que foram aceitos por Deus, que é extremamente importante para a nossa vida, que é extremamente importante nos nossos relacionamentos para com Deus e principalmente revelada no nosso relacionamento para com o próximo. E antes, irmãos, de iniciar, eu gostaria de orar pedindo ao Senhor para que Ele venha nos dar um entendimento do que é ser manso, que fruto do Espírito é esse, que o Senhor Jesus, Ele mesmo fala que é manso, quais são os benefícios desta mansidão, e como que nós revelamos essa mansidão no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana para com Deus. Vamos orar? Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor em nossas vidas. Se não fosse o Senhor, ó Pai, nós não estaríamos aqui. Se não fosse, ó Deus, por meio da Sua misericórdia, se não fosse, ó Pai, por meio do Teu amor, nós, ó Pai, não estaríamos aqui nesta noite. O Senhor, ó Deus, usou de bondade, o Senhor usou, Pai, de misericórdia e muito amor, ó Deus querido, para conosco. Por isso, ó Pai, somos gratos ao Senhor, porque se dependêssemos de nós, ó Pai, para alcançarmos a salvação, nós estaríamos perdidos neste mundo, ó Pai, sem Deus e sem esperança. Mas o Senhor, ó Pai, nos achou, o Senhor, ó Pai, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Gera em nós, ó Deus, a cada dia, gratidão, ó Deus querido, por esta obra maravilhosa e nos leva, Pai, a uma vida de obediência diante do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, Deus, possa nos conduzir em uma vida, Pai querido, obediente, em uma vida mansa diante do Senhor, Pai, para, Deus querido, sermos irrepreensíveis diante dos homens e de Ti. Pai eterno, Pai santo, abra a nossa mente, abra os nossos corações, ó Deus.
Fala conosco, ó Pai, para que o nome do Senhor a cada dia seja glorificado em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado. Irmãos, mansidão é uma das virtudes mais preciosas que o Senhor deixou nas Escrituras para os seus filhos. Só que quando nós conversamos com cristãos, né, quando nós, no nosso relacionamento, a forma com que nós reagimos diante de muitas situações, seja em nosso lar, seja na congregação, seja no trabalho, né, no nosso meio de convívio, nós percebemos que é uma virtude que, como se não fizesse parte de nossas vidas, né? Demonstramos ser pessoas totalmente indiferentes, né, a essa virtude que o Senhor nos deu, que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos manda e que o Senhor nos orienta a buscar. Se nós tivéssemos mais entendimento, né, do que a mansidão pode produzir em nossas vidas, nós nos atentávamos mais para este fruto. Mas antes de entendermos, né, o que é mansidão, nós precisamos entender o que não é mansidão. Normalmente, quando fala assim, ó, fulano de tal é manso, né? Aí as pessoas já pensam logo numa pessoa, né, tranquila, com a fala baixa, né, uma pessoa passiva, que aceita todas as coisas, que não reage em vários tipos de situação, né? Pensa naquela pessoa branda, aquela pessoa, né, inerte, que muitas vezes não tem muita atitude com relação a algumas situações, né, de um português bem claro, né? Quando fala assim, ó, fulano de tal é manso, já pensa logo numa pessoa que é lerda, né, um bobo. Essa que é a grande verdade. Mas este é o conceito do mundo, né? Como que as pessoas veem a mansidão, porque não é uma virtude apreciada no mundo, né? O mundo não aprecia essa virtude, assim como o mundo não aprecia os pobres de espírito, né? Quando a gente estava estudando sobre as bem-aventuranças, né, um pobre de espírito é quem? Aqueles que reconhecem os seus pecados, né? E uma pessoa que não reconhece seu pecado é uma pessoa o quê? Soberba, uma pessoa que confia em si mesmo, né? São essas pessoas que têm crédito no mundo, né? Aquelas pessoas que depositam toda a sua força não em Deus, mas na força do seu braço. Então essas pessoas no mundo são pessoas admiradas. Então a mansidão, né, para o mundo não é uma virtude boa, não é uma virtude que eles buscam, que eles querem ter ou que têm orgulho de ter. Até porque, em muitos casos, a mansidão com relação ao entendimento do mundo está relacionado com uma pessoa tímida, né, com uma pessoa que não consegue se desenvolver em várias situações, mas, biblicamente, não tem nada a ver com isso. Então, para entendermos, né, o que é mansidão, né, o seu verdadeiro significado e como aplicar, né, essa mansidão em nossas vidas, nós precisamos ir em Mateus 11, 29. É um texto bastante conhecido dos irmãos. Mateus 11, verso 29. Está escrito assim, ó, a partir do 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim que sou o quê?
manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus, ele não falou assim, vinde a mim e aprender a fazer milagres, vinde a mim e aprender a curar, vinde a mim e aprender a pregar. O Senhor Jesus não disse isso. O Senhor Jesus, ele disse, vinde a mim e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Então, se você for no dicionário, né, e pesquisar lá, mansidão, aí vai aparecer lá, características, brando, amável, uma pessoa dócil, uma pessoa meiga, né, uma pessoa gentil, cortês, educada, né? São todos esses atributos de uma pessoa mansa. Só que eu vi duas características bem marcantes nessa palavra mansidão, que quando eu li essas duas características e olhei para o Senhor Jesus, eu identifiquei logo, cara, é isso aqui que significa mansidão. É isso aqui, porque quando eu vi essas duas características, eu olhei para Cristo, eu consegui ver nitidamente essas duas características nele. É como se olhasse para Cristo e logo já ele se tornasse sinônimos dessas duas características, que é submissão e colocar o interesse dos outros acima do seu próprio interesse. Então, embora a mansidão ela envolva, sim, né, característica como ser educado, ser uma pessoa dócil, calma, né, saber falar na hora correta e vários outros atributos, o que mais me chamou a atenção é o fato de que uma pessoa mansa é uma pessoa submissa e obediente a Deus. E aí, quando eu li esse texto de Mateus 11:29, que fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e olho para a vida de nosso Senhor Jesus, o quanto ele foi submisso a Deus, o quanto ele foi obediente a Deus, logo eu entendi o que ele quis dizer. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não existe, irmãos, nenhuma pessoa, né, que conseguiu, né, expressar com tanta exatidão, com tanta clareza, né, o significado dessa palavra, igual o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos muitos homens na Bíblia, né, que foram pessoas mansas. Por exemplo, a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Ainda assim, Moisés nem se compara com Cristo com relação ao quanto que Cristo foi submisso e obediente a Deus. Né? A Bíblia fala que grandes homens de Deus, né, evidenciaram esta virtude, porque na verdade é uma virtude, irmãos, que todos nós precisamos ter. Nós vimos nas bem-aventuranças que lá não é uma virtude que eu tenho uma e eu não tenho outra, que são todas as virtudes que nós devemos ter. Da mesma forma, o fruto do Espírito, eu não revelo um e não revelo outro. A Bíblia fala que é o fruto do Espírito, ou seja, que nós temos que ter todos esses frutos. Então, quando nós olhamos para os grandes homens de Deus, né, nós conseguimos enxergar neles pessoas que foram extremamente obedientes à palavra de Deus. Nós vemos obediência em Moisés, obediência em Abraão, obediência em Davi, obediência em Jeremias, né? Todas essas pessoas, né, quando nós pegamos o significado da palavra mansidão, que é submissão e obediência, nós conseguimos enxergar nessas pessoas que elas realmente revelaram esse fruto, essa virtude na vida delas, né? E nós vimos, né, no Novo Testamento, nós temos os discípulos, né, o apóstolo Paulo, né, expressando essa mansidão. Então, por que nós não podemos, né, colocar a mansidão apenas no sentido de ser uma pessoa que não se extravasa, que não se ira facilmente? Não é apenas isso. Embora a mansidão envolva essa característica, né, a principal característica de uma pessoa mansa é uma pessoa que é submissa e obediente a Deus.
né? Nós vimos o apóstolo Paulo, se eu não me engano, lá em 1 Coríntios, ou 2, acho que é no capítulo 10, ele fala assim, ó, vocês querem que eu vou até vocês, né, com espírito de mansidão ou com vara? Né? O apóstolo Paulo e grandes outros homens da Bíblia, quando eu disse, irmãos, que mansidão não é uma pessoa, né, que aceita tudo, né, uma pessoa pacata, que não é ativa, e a prova disso é que quando nós olhamos para os grandes homens da Bíblia, nós conseguimos ver neles mansidão, mas quando precisavam também de ser, né, pessoas enérgicas, quando precisavam de ser pessoas firmes em seu posicionamento, elas faziam isso, mas quando também precisavam ceder, né, mesmo tendo o seu direito, elas também cediam, porque uma da característica da palavra mansidão é que ela também envolve sabedoria, de saber agir na hora certa e no momento certo. Então, quando olhamos a palavra mansidão e pegamos o seu significado, né, que é ser submisso e obediente a Deus, e eu pego esses dois significados e olho para o nosso Senhor Jesus Cristo, fica muito claro, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lá em Filipenses, fala assim, ó, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Né? Ou seja, ele não tomou para si o direito de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, não existe nenhuma pessoa na terra que foi mais obediente a Deus do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem toda a autoridade para virar para cada um de nós e falar assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se nós quisermos aprender sobre obediência, nós precisamos aprender de quem? De Jesus. Se nós quisermos aprender sobre mansidão, nós precisamos aprender de Jesus, porque ele sim expressou essa virtude, né, de uma forma completa. Ele chegou ao ápice da sua obediência, se entregando por nós, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Ele foi irrepreensível em todos os seus caminhos. As Escrituras falam que o Pai o ama porque ele sempre fazia o que lhe agradava. Então, o Senhor Jesus, ele é um exemplo de submissão e um exemplo de obediência. Então, são dois significados. Um é de submissão e o outro é de mesmo tendo direito, a pessoa ela não toma para si o direito. Ela cede o direito para que a vontade de Deus seja feita na vida dela. E aí eu olho para o nosso Senhor Jesus Cristo, né, sendo acusado de tantas coisas injustas, né, e o Senhor Jesus Cristo em momento algum querendo se defender. Ele tendo todos os argumentos possíveis para se defender, né, as pessoas chamando ele de ladrão, chamando ele disso, daquilo, né, cometendo todo tipo de injustiça com relação à sua pessoa, e ele tendo toda a palavra, tendo toda a sua obediência, tendo tudo a seu favor para retrucar, para se defender daquelas acusações, e em momento algum ele fez isso. Por quê? Porque era mais importante ser submisso a Deus e cumprir aquele que estava proposto para cumprir, que era para ele morrer na cruz pelos nossos pecados, do que ele ficar argumentando com aquelas pessoas que falavam dele coisas que ele não era. Isso é maravilhoso. Vocês já repararam que quando a gente está com a razão, como que nós somos soberbos? Não é assim que funciona? Irmãos, a pior coisa que tem é quando a gente tem razão em alguma situação e alguém tenta questionar a gente com relação àquilo. E esta razão que nós temos faz a gente tomar atitudes que vai tirar de nós outras características que nós deveríamos revelar, que é misericórdia, amor, compaixão, paciência, longanimidade. Por quê? Porque, afinal de contas, eu estou no meu direito.
O ser humano, quando ele está com a razão, quando ele está certo acerca de algo, ele não cede. Ele quer provar, né, que ele está certo daquele algo. Só que aí ele entra numa outra característica, né? Ele tem o direito, mas não é hora dele reivindicar aquele direito. E pelo fato dele querer, né, mostrar que ele está certo, querer mostrar que ele é o correto da situação, ele começa a revelar outras características que não tem nada a ver com Deus. Começa a ser uma pessoa soberba, uma pessoa sem paciência, uma pessoa intolerante, e aí ele perde totalmente o direito. Só que aí quando eu olho para o Senhor Jesus, né, lá em 2 Pedro, olha aí para vocês verem, tem um texto lá que vai explicar melhor isso. 2 Pedro, é 1 Pedro, irmãos, 2, 21. Olha o que está escrito, ó. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas, não é? Então, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Então, mansidão está relacionada a uma vida submissa, né? Em muitas situações, não reivindicar o seu direito, mas colocar o direito do outro ou o direito de Deus acima do seu próprio interesse. Aí ele fala que Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo, para que nós venhamos seguir o quê? As suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano ou mentira. O qual, quando o injuriavam ou falava mal dele, ele não revidava, ou seja, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Ou seja, quando ele sofria agravo das pessoas, ele não retribuía aquele agravo com ameaças. Entregava, olha o que ele fazia antes, entregava àquele que julga justamente. Então, quando aquelas pessoas chegavam diante de Jesus e começavam a falar mal dele, né, levantando calúnia contra ele, ele não estava ali querendo se defender. Ele não se defendia. Nós não vemos na Bíblia Jesus Cristo reivindicando o seu direito de santidade, né? Ele falando, não, eu sou santo, vocês têm que acreditar que eu sou santo, né? Nós vemos isso na Bíblia? Não. A própria vida dele já revelava isso dele. Então ele não precisava de ficar falando para as pessoas ou ficar mostrando para as pessoas verbalmente que ele era santo. Então as pessoas, né, falando dele, injuriando dele, comparando ele a um ladrão, chamando ele de tudo quanto é tipo de situação, aqui o texto fala que ele ficou calado. As escrituras falam que como ovelha muda foi levado ao matadouro. Então, ele, diante dos seus acusadores, ele ficou calado e entregou aquele que julga justamente. Só que muitas das vezes nós queremos nos defender, né? O ser humano tem uma tendência de mostrar que ele está certo, que é algo assim absurdo, né? Como que nós somos, né, tão mesquinhos, né? Nós temos essa tendência de demonstrar, né, certeza. Sabe, irmãos, nessas eleições, né, eu sei que os irmãos estão cansados de ouvir falar de eleição e realmente já está chato já, né? Mas nessas eleições, o que mais ficou evidenciado é a falta desse fruto de mansidão. Como que as pessoas saíram do campo do cristianismo e foram para a moralidade,
né? Aí começaram a denegrir a imagem das pessoas, né? Falando que o de esquerda serve ao diabo, o de direita serve a Deus. Esqueceram de algo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, os que achavam que tinham direito, que é os da direita, né, começou a falar mal dos da esquerda, como se eles fossem melhor do que os da esquerda. Mas, na verdade, não tem melhor nem pior, porque todos são pecadores. Só que pelo fato de um mostrar um padrão melhorzinho de bondade, de moralidade, né, alguns cristãos começaram a identificar, os de direita é cristão, da esquerda não é cristão. Mas a Bíblia fala que tanto direita quanto esquerda são pecadores e carecem da glória de Deus. E aí se tornaram cristãos agressivos, defendendo um candidato ao invés de defender a sua fé. Se tornaram cristãos impacientes, cristãos moralistas, e esqueceram do mais importante. E aí entra naquela situação, quando eu acho que eu estou com direito, eu me sinto na situação de julgar as pessoas. E a falta de revelar o quê? Mansidão, que é o quê? Submissão a Deus. Então, ninguém melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo para nos ensinar, né, o que é mansidão, o que é submissão, o que é obediência a Deus. Irmãos, às vezes eu fico muito impactado, eu não sei os irmãos, mas eu fico muito impactado quando o Senhor Jesus ele é questionado, né, acerca da sua santidade, e ele não tem, irmãos, a menor pretensão de se defender. E eu acho que essa preocupação minha é mais resultado da minha natureza, porque quando eu me vejo numa situação dessa, né, a vontade que a gente tem, né, de mostrar que está certo, e se a gente não conseguir ter a última palavra de mostrar que a gente está certo, né, é como se a gente tivesse perdido. Não é assim que acontece com a gente? Mas a grande verdade é que as coisas de Deus não funcionam da mesma forma que as coisas do mundo. No mundo de Deus, né, no reino de Deus, muitas das vezes o perder é ganhar. Nem sempre o perder significa perder. Agora eu fiz que nem a Dilma, né? Porque é assim que funciona no reino de Deus. Né? A pirâmide é inversa. O mundo dá valor a coisas que no reino de Deus não tem nenhuma importância. Essa que é a grande verdade. Então o Senhor Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então se ele tem autoridade, né, para falar que nós devemos aprender dele, que é manso e humilde, sabe o que ele fez? Ele agora irá nos ensinar o caminho da mansidão. Abra aí, Isaías 61:1. Olha o que está escrito, ó. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, aquele que disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aqui em Isaías 61 fala que o Espírito do Senhor o ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então, aquele que é manso e humilde foi ungido para pregar boas novas aos mansos. Que boas novas são essas? O anúncio de toda a sua obra, de tudo aquilo que ele fez na cruz, seu nascimento, sua obediência, sua morte, a sua ascensão aos céus, né? Tudo isso é o anúncio das boas novas. E aqui o texto fala que o Espírito do Senhor ungiu para pregar boas novas aos mansos. No Salmo 25:9, Salmo 25:9, vai falar que os mansos irão
Olha, Salmos 25, a partir do 8 está escrito assim, ó. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará quem? Os mansos retamente, e os mansos ensinará o seu caminho. Então, Isaías 61, está escrito que o Espírito do Senhor o ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aqui fala que o Senhor Jesus, ele é santo, que ele é reto e que ele ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Jesus disse lá em Mateus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse que ele é a porta estreita. Ele é o caminho. Ele veio ensinar os mansos o caminho. Ninguém encontra o caminho por si só. As Escrituras falam que nós estávamos o quê? Perdidos, tateando. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós não estaríamos aqui se o Senhor Jesus não tivesse nos encontrado e nos ensinado o caminho. Nós andávamos por caminhos tortuosos, andávamos por caminhos que nos levavam à condenação, mas o Senhor, ele ensinou o caminho aos pecadores. Aqueles que andavam em treva viu uma grande luz. Aqueles que andavam uma vida de pecado, agora o Senhor, que foi ungido para pregar boas novas aos mansos, ele agora começa a ensinar o caminho aos mansos. Porque ele tem autoridade para fazer isso. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E quando o Senhor Jesus começa a anunciar este evangelho aos mansos, como quando ele começa a ensinar este caminho aos mansos, sabe o que acontece? Os mansos vão dar o quê? Ouvidos à sua voz. Olha aí, Salmos 34, 2. A partir do 1, irmãos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos, o quê? O ouvirão e se alegrarão. Então, o Senhor Jesus, ele foi ungido para pregar as boas novas aos mansos. O Senhor Jesus, ele começa a ensinar o caminho para aqueles que estavam vivendo em caminhos tortuosos. E ele endireita o caminho dessas pessoas e começa a ensinar eles o caminho da salvação. Esses, ao ouvirem a pregação, ao ouvirem o evangelho, que são os mansos, aqui o texto está falando que eles vão dar o quê? Ouvidos à sua voz. Lá em João 10, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Interessante que uma das virtudes de mansidão, né,
é o quê? Submissão, obediência. E a ovelha não é um animal obediente? Uma das características da ovelha é a sua obediência. Outra característica da ovelha é manso, um animal dócil, não é assim? Quando a gente vê a ovelha na televisão, dá até vontade de apertar, né? Parece até algodão. Aí o texto fala que os mansos irão ouvir a voz de Deus. E não é somente ouvir. O texto está falando que eles irão ouvir e irão o quê? Se alegrar. Então os mansos ouvirão a voz do seu Senhor e irão se alegrar. Por quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então o Senhor Jesus foi separado para ensinar, para nos guiar, para nos ensinar o que é mansidão. E não tem ninguém melhor do que Ele para fazer isso. Então, as pessoas que recebem esta palavra são pessoas extremamente submissas a Deus. Olha aí, Tiago 1, verso 21. O porquê que essas pessoas se alegram? Porque os mansos se alegram ao ouvir a voz do seu Senhor. Tiago 1, 21. Está escrito assim, ó: pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei o quê? Com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então o texto aqui está falando que nós devemos tirar de nossas vidas toda imundícia, malícia e receber com mansidão. E o que seria receber com mansidão? Seria se sujeitar à palavra de Deus. Não ser rebelde a esta palavra. E o texto fala que antes de receber esta palavra, que nós precisamos, despojar ou tirar das nossas vidas aquilo que nos impede de receber esta palavra com mansidão. E o que nos impede de receber essa palavra com mansidão? O texto está falando imundícia, malícia, maldade, soberba. Todas essas características humanas nos impedem de receber a palavra de Deus com mansidão. E o texto continua, fala assim, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, olha o que o Senhor Jesus está fazendo. Em Mateus 11, 29, ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Nos Salmos, em Isaías, ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque o ungiu para pregar boas novas aos mansos. Nos Salmos fala que ele iria ensinar o caminho aos mansos. Nos Salmos também fala que os mansos iriam dar ouvido à voz do seu Senhor e iriam o quê? Se alegrar. E que esses mansos iriam receber esta palavra com mansidão, ou seja, não seriam resistentes à palavra ao o evangelho ser anunciados a elas, porque eram palavras que iriam garantir elas a salvação. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
E no Salmo 149, olha, Salmo 149, 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. O que seria ser adornados de salvação? Adornar significa enfeitar, né? O Senhor iria colocar em nós, né, atributos, iria colocar em nós evidências que realmente revelam que nós somos salvos. E isso ele iria fazer com os mansos. Fala que ele iria adornar os mansos com salvação. Por quê? Porque deu ouvidos à voz daquele que foi ungido para pregar o evangelho. Ao darem ouvidos, se alegraram com esse evangelho. E depois começaram a revelar os frutos desta salvação. Uma pessoa que é mansa, ela começa a revelar os frutos da sua salvação na sua vida. Ela começa a demonstrar ser uma pessoa que perdoa as ofensas recebidas, começa a demonstrar ser uma pessoa submissa a Deus, que coloca o interesse do próximo muitas vezes acima do seu interesse. Todas essas características são características de uma pessoa que está sendo adornada com a salvação dada aos mansos. Irmãos, não vamos nos enganar. O evangelho é amar a Deus e amar o próximo. Se não há amor em nossas vidas para com o próximo, não irá ser revelado em nossas vidas salvação. O que mais revela que somos salvos é o quanto nós nos preocupamos com o próximo. Sem amor ao próximo não tem salvação. E aí eu volto na questão do direito. Que eu ter direito, eu me sentir uma pessoa salva, se eu não usar essa mansidão e essa salvação com sabedoria, eu vou ser uma pessoa extremamente moralista e arrogante. E ao invés de trazer as pessoas para o evangelho, eu vou afastar as pessoas deste evangelho. Porque a minha moral me dá o direito de falar que fulano de tal não presta, que fulano de tal é um imprestável, é um imbecil, não presta para nada. Por quê? Num momento eu me sinto superior a ele, porque eu pratico algumas obras que vai me mostrar que eu sou um pouco melhor do que ele. Mas isso não é característica de um salvo. Um salvo, ele usa de misericórdia porque a misericórdia o alcançou. Então ele não é soberbo no anúncio do evangelho, se achando superior a alguém. Por quê? Porque a salvação o alcançou. E se a salvação o alcançou, ele começa agora a revelar esses frutos na sua vida. Começa a revelar atitudes que realmente provam que ele é uma pessoa salva. Que ele foi alcançado por esta graça. Só que nós temos um pequeno problema, ou um grande problema. Porque todos estes textos que nós lemos, não é característica de nenhum de nós. O Senhor Jesus, ele fala assim, ó, aprendei de mim que sou manso. Aí fala, ó, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos mansos. Depois fala que os mansos irão ouvir a sua voz e iriam se alegrar.
Mas é esse o relato das Escrituras para cada um de nós? O homem com a natureza caída, ele é manso, irmãos? Não. Qual que é o relato das Escrituras para o ser humano, sem exceção? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Característica do ser humano: egoísta, violento, soberbo, odiador de Deus, aborrecedor de Deus, inimigo de Deus, deseja o mal para o próximo, violento. Existem muitas pessoas do mundo que acham que têm essa característica de mansidão, mas é impossível ter essa característica em qualquer pessoa na face da terra que não seja um verdadeiro cristão. É impossível. Eu, irmão, já tive muitos conflitos com relação à minha fé cristã. Porque eu nunca fui uma pessoa, né, de sair, de fazer aquela coisa, de cometer aqueles pecados que todos, né, cometem. Então, eu sempre me vi em uma situação de moralidade. E aí, quando eu vim para o Evangelho, eu tive um grande conflito, porque durante muito tempo na minha vida, eu tinha a dúvida: será que isso que eu estou fazendo é coisa da minha natureza? Ou realmente é Deus que está fazendo comigo? Até o dia que eu entendi que, por mais que eu conseguisse, em alguns momentos da minha vida, expressar ser uma pessoa mansa, existem várias situações que o Senhor me lembrou de que eu não era manso. Porque a mansidão não está relacionada apenas com a atitude que eu tenho com relação a uma situação específica, mas sim aquilo que eu tenho por dentro. Porque às vezes a pessoa pode aparentar ser uma pessoa mansa, mas por dentro dela é alguém que está matando os outros a toda hora. Por dentro é um homicida contumaz, é um mentiroso contumaz. Por dentro é extremamente irado, deseja o mal para o próximo, mas por fora consegue aparentar essa casca de ser uma pessoa mansa. Ou você nunca viu casos, né, de pessoas que existem em um dado momento de ira, ela mata alguém, e aí fulano de tal, mas como assim? Fulano de tal era tão manso. Não é assim? Fulano de tal nem parecia que era violento desse jeito, mas era tão bobinho. E teve essa atitude, por quê? Porque mansidão não é uma característica do homem. Lá em Romanos vai falar, né, que nós éramos detratores, inimigos de Deus, desobedientes, infiéis. Paulo, em Efésios, ele fala que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, se tem uma característica que nós não tínhamos, era ser manso. Só que o Senhor Jesus tem uma promessa em Isaías que fala que ele iria pregar aos mansos e que os mansos iriam ouvir a sua voz. Só que em Romanos fala que não tem ninguém que busque a Deus. Em João fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por quê? Porque se dependesse de nós amar a Deus, nós nunca iríamos buscá-lo. Mas ele disse que iria pregar boas novas aos mansos, mas nós não somos mansos. E todos nós que estamos aqui temos clareza da nossa natureza pecaminosa. Então, se tem uma certeza que eu tenho nesta noite,
é que em mim mesmo eu não sou uma pessoa mansa. Mas aí quando a gente lê lá nas bem-aventuranças, nós entendemos quem são esses mansos. Em Mateus 5, nós vamos entender quem são esses mansos que iriam dar ouvidos ao Senhor. Quem são esses que iriam se alegrar ao Evangelho ser anunciado? Quem são esses que seriam adornados com a salvação? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vamos ler a partir do 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado o quê? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado o quê? Porque eles herdarão a terra. Então, quem são os mansos que irão dar ouvir a voz do Senhor? Os mansos que o Senhor Jesus está falando são esses aqui, os pobres de espírito, aqueles que choram pelos seus pecados. Por isso que eu disse que não existe nenhum manso que não seja uma pessoa regenerada. Porque como nós estudamos nas bem-aventuranças, não são virtudes que eu tenho que ter uma e a outra eu não tenho que ter. Ali ele está criando uma linha, são virtudes que todos nós devemos ter, e uma vai puxando a outra. Então eu não consigo ser manso se eu não for pobre de espírito e se eu não chorar pelos meus pecados. A pessoa só se torna manso a partir do momento que ele reconhece as suas fraquezas, a partir do momento que ele reconhece as suas limitações. Bem-aventurados pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São aquelas pessoas que confiam a sua vida a Deus, que não têm justiça própria, que não confiam na força do seu braço. São aquelas pessoas que, ao olharem para os seus pecados, que ao olharem para a sua vida e olharem para a justiça de Deus, essas pessoas se sentem extremamente constrangidas, se sentem extremamente indignas de Deus, reconhecem a sua pobreza espiritual, o que irá levá-la a uma segunda bem-aventurança, que é: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choram por causa de quê? Por causa dos seus pecados. Lá em Tiago 4, está escrito: lamentai e chorai. Lamentai as vossas misérias, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Porque aqueles que reconhecem os seus pecados, esses agora se sentem extremamente constrangidos e se arrependem de seus pecados, lamentam pelos seus pecados, não se contentam com uma vida de pecado, choram diante de Deus pedindo arrependimento, e só depois que reconheceram seus pecados e clamaram a Deus pedindo arrependimento, eles se tornam pessoas mansas. Porque aí vem a terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os mansos que
que o Senhor Jesus, anunciou lá em Isaías que ele iria pregar a boas novas, e lá em Salmos fala que esses mansos iriam ouvir a voz de Deus e iriam se alegrar, são aqueles que reconheceram os seus pecados e clamaram a Deus pedindo arrependimento pelos seus pecados, e aí sim se tornaram pessoas mansas, porque foram amansados pelo Evangelho. Qual que é o antônimo de manso? Violento, agressivo, bravo, soberbo, rebelde. São todas características de pessoas que não são mansas. E são todas características dessas pessoas que reconhecem as suas misérias. E ao reconhecer os seus pecados, foram extremamente domados pela palavra de Deus. Aqueles que não buscavam a Deus, agora têm um espírito submisso. Por quê? Porque aprenderam de Jesus o que é ser manso e humilde de coração. E aí, esta mansidão agora o faz pessoas totalmente submissas à sua palavra. Aqueles que não buscavam, começam a buscar a Deus. Aqueles que não tinham prazer nas coisas de Deus, começam a ter prazer nas coisas de Deus. Aqueles que tinham dificuldade de amar ao próximo, agora pelo fruto do Espírito que foi derramado na vida dele, ele agora consegue expressar amor pelo próximo. Por quê? Porque antes não eram pessoas domáveis, antes eram pessoas que não eram tratáveis, mas depois que reconheceram seus pecados, clamaram a Deus pelo arrependimento, se tornaram pessoas salvas, foram adornadas com essa salvação e se transformaram em pessoas mansas, que significa o quê? Pessoas submissas e obedientes a Deus. Então estes são os mansos, os que reconhecem as suas misérias. Não há espaço no Evangelho para soberba, não há espaço no Evangelho para acharmos que somos superiores a alguém, porque em um dado momento estamos numa posição melhor do que a delas. A gente tem que entender que um dia essa misericórdia nos alcançou e nós estávamos na mesma situação que aquela pessoa. E a mesma misericórdia que teve poder para nos alcançar, será a mesma misericórdia, se for da vontade de Deus, vai usar também poder para alcançar aquela pessoa. E não ache você que você é melhor do que alguém, porque você expressa alguma virtude que ela não venha a ter. Até porque qualquer virtude que você possa expressar não é algo que você consegue produzir em si mesmo, mas sim é Deus que pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, te deu. Para quê? Para que você pudesse expressar essas coisas para outras pessoas. E assim, da mesma forma que o amor de Deus te alcançou, que outras pessoas também alcancem este Evangelho. Então, uma pessoa mansa não é uma pessoa soberba, não é uma pessoa intolerante, não é uma pessoa altiva, não é uma pessoa que fica impondo para as pessoas algo, mas é uma pessoa, sim, que ama a verdade, que fala a verdade, que é firme com relação à verdade. Mas ao mesmo tempo você olha para ela com toda aquela firmeza, com toda aquela energia para falar da verdade de Deus. No olhar dela você consegue ver uma pessoa mansa. Você consegue ver uma pessoa que está querendo o seu bem, mesmo que da boca dela saia palavras que naquele dado momento está te machucando. Mas aquela ferida não é para te machucar, mas é para te curar e te conduzir a salvação. Então uma pessoa mansa, ela é firme, mas ao mesmo tempo ela é dócil. Uma pessoa mansa, ela não negocia a verdade. Ela não cede às questões do mundo, mas ela é firme com a verdade. Ela coloca a submissão a Deus
acima dos seus próprios interesses. Então, uma pessoa mansa é uma pessoa que consegue instruir uma outra pessoa olhando para si primeiro. Olha aí Gálatas. Gálatas 6, 1. Olha o que está escrito. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa ou algum pecado, vós que sois o quê? Espirituais, encaminhai o tal com o Espírito. Agora, o próximo que eu acho interessante. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Que texto maravilhoso. Está falando, ó, se algum irmão for pego em alguma ofensa, em algum pecado, aí ele fala assim, ó, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Só que ele fala assim, ó, olhando para ti mesmo, para que você não caia em tentação. Quer ser um bom conselheiro? Antes de julgar a causa de alguém, olha para dentro de si primeiro. Olha para dentro dos seus pecados primeiro. Não olha para aquilo que você acha que você tem a qualidade, que você não erra em tal coisa, mas olha naquilo que você é fraco, naquilo que você tem dificuldade. Quantos dos irmãos aqui têm dificuldade em alguma área na vida? Levanta a mão aí. Eu vou levantar as duas. Porque nós temos. Se você não tem, o tal irmão é perfeito, né? Mas se você tem, então nós não podemos, irmãos, ao aconselhar alguém, ao ensinar alguém em cima de uma ofensa, já ir para aquela pessoa com espírito julgador, querendo denegrir a imagem. Né? Quantas das vezes eu já não vi, irmãos, no meio religioso, as pessoas, não, hoje eu vou acabar com fulano de tal. Hoje eu vou exortar, mas não vai sobrar nada. Hoje vai tirar até a pena dele. Mas o que esse versículo aqui está falando? Encaminhar o tal com espírito de mansidão e olhando para ti mesmo, para que você não caia em tentação. Vocês acham que é impossível você aconselhar alguém em algo e depois você mesmo cair naquele algo? Só que quando é para aquela pessoa, você é rápido para condenar, você é rápido para julgar, mas quando é com você, foi apenas um deslize, o senhor entende, né? Irmãos, nós temos que amar mais. E quando eu falo isso, eu tenho a preocupação, né? Eu acho que os irmãos já estão entendidos acerca disso. Não é tolerar pecado, não é isso. É ter sabedoria para lidar com as pessoas. Senão nós iremos entrar no campo da moralidade. E não é um campo bom para entrar, irmãos. Sabe por quê? Os fariseus entraram nesse campo da moralidade. E todos nós sabemos qual foi o fim deles. Então, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Né? Devemos olhar para as nossas fraquezas. Quando eu não me coloco no lugar da pessoa, quando eu não me coloco no lugar de alguém, eu sou rápido para condenar ela. Mas quando eu me coloco naquela situação, aí eu consigo exercer outros dons que as Escrituras nos ensinam. Misericórdia, amor, paciência, longanimidade, né? São todas coisas frutos do
Espírito Santo. Ser manso, irmão, é algo de Deus para nós. Existem cristãos extremamente agressivos, cristãos que estouram fácil com qualquer coisa, cristãos que é que nem um vulcão em erupção, a qualquer momento explode, cristãos que não podem ser questionados de nada, fica agressivo fácil, sabe, entre aspas, né, como fala, perde a bênção fácil, são impacientes no trabalho, são impacientes com as pessoas na congregação, são impacientes com os pais. Tem algo, irmãos, que eu acho assim, incrível. Eu acho que aqui não tem esse tipo de cristão, não, mas funciona assim, ó. Dentro da congregação, é um amor de pessoa, né? É dócil. Você conversa com aquela pessoa e fala, nossa, mas como o irmão... Mas dentro de casa é um leão. Dentro de casa, qualquer coisa que o pai ou a mãe fala, já solta as asinhas. Né? Já é aquele que é um gatinho dentro da igreja, dentro de casa é um leão. Né? Uma fera indomável. Falta o quê? Espírito de mansidão. Extremamente agressivo, não tem paciência com os pais. Acham que sabe melhor do que os pais. Filhos, não se engane, você não sabe mais do que seu pai, não sabe. Mas acham que sabem. E aí, começa a revelar esses frutos que não tem nada a ver com Deus. Violentos. Fala, eu sou cristão, mas não mexe comigo não. Sou cristão, mas não sou bobo não. Irmãos, isso não é atitude de alguém que foi alcançado pela graça. Se formos para a gente ter o mesmo comportamento que uma pessoa do mundo teria, então não faz sentido a gente falar que nasceu de novo. Por quê? Porque um salvo, ele vai revelar atributos que as pessoas do mundo não têm. Por isso que as Escrituras falam assim, ó, aquele que rouba, não roube mais. Por isso que as Escrituras falam que nós devemos orar pelos nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem. Por quê? Porque qual que é o comportamento de uma pessoa do mundo, de alguém que fala mal dela? É falar mal daquela pessoa 2 vezes mais. Só que no Evangelho não funciona assim. A Bíblia fala, se alguém está falando mal de mim, o que eu tenho que fazer? Tem que falar bem dela. A Bíblia fala, se alguém é meu inimigo, o que eu tenho que fazer? Que eu tenho que orar por ela. Mas não sou eu que estou falando isso, é o que está escrito nas Escrituras. Mas nós vivemos como que esses textos não existissem. Vivemos e passamos desses textos como se eles não existissem em nossas vidas. Mas o Senhor Jesus nos ensina, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, irmãos, nós não podemos ter 2 caras. Dentro da igreja, dentro do nosso ambiente, onde tem irmãos que estão o tempo todo avaliando a nossa conduta e podem nos julgar, nós somos, mansos. Mas, fora desse ambiente, na escola somos rebeldes, no trabalho, tudo que o chefe fala é aquele murmurão, reclama de tudo. Ah, mas isso está errado, isso não é assim, isso não é aquilo. Isso é resultado de uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho? Isso é atitude de alguém que não foi alcançado? O fazedor de justiça, é o cristão justo dentro do trabalho. Tudo para ele é injustiça, ele é o santarrão. Mas o Senhor Jesus não nos ensinou a viver desta maneira. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele nos ensinou o que é realmente ser uma pessoa mansa. Um manso, ele tem a verdade e ele sabe expressar essa verdade, tanto para aqueles que pedem a razão da sua fé, tanto para aqueles que resistem à verdade. Olha aí,
1 Pedro 3,15. Primeira Pedro 'Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, antes, santificai a Cristo em vossos corações como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão todos aqueles que pedem a razão da vossa fé. Então, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele expressa a verdade do Evangelho com mansidão, com amor. Ele não se coloca superior àquela pessoa, porque ele está com a palavra da verdade. Mas ele se coloca em pé de igualdade para aquela pessoa ver a transformação na vida dele e também, de uma forma humilde, receber aquela palavra com mansidão. E ele tem prazer, né, de falar da esperança que tem nele. Mas ele demonstra mansidão não só para aqueles que pedem a razão da sua fé. Quem gosta de evangelizar é a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir, né? Me fala um pouco mais da sua fé, né? É como se fosse uma palavra mágica, as pessoas nos pedindo para falar mais da nossa fé. Olha que oportunidade. Aí o texto está falando que nós devemos expressar com mansidão todos aqueles que pedem, né, para falar a razão da nossa fé, a esperança que há em nós. Só que existe um texto em 2 Timóteo, acabando, irmãos, 2 Timóteo 2:24. Olha o que está escrito. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser o quê? Manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Então, em um texto nós lemos que nós devemos instruir com mansidão aqueles que pedem a razão da nossa fé. Em outro texto, pede para nós falar da nossa fé com mansidão, não aqueles que estão pedindo a razão da nossa fé, mas aqueles que estão resistindo à verdade. Nós devemos expressar isso com mansidão. Aí o versículo 26 ele fala, e tornarem despertar, desprendendo dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. O versículo 25 ele fala, ó, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Nós não podemos expressar a verdade, irmãos, dita de uma forma errada, ela não deixa de ser verdade. A verdade ela é sempre verdade, mas ela dita de uma maneira errada, ela se torna soberba. E as pessoas não dão ouvidos para uma pessoa soberba. Não dão ouvido para uma pessoa que é soberba, que se acha demais. Então, até para falar a verdade, a gente precisa usar de sabedoria. Por exemplo, eu vou pregar para um homossexual. Se eu chegar perto dele e ler Romanos 2, Romanos 1, né?
você é um homossexual, você vai para o inferno, porque a Bíblia fala, eu vou afastar ele ou vou trazer ele para perto de mim? Eu vou afastar. Essa verdade vai ser dita a ele? Sim, vai ser dita. Ele vai entender essa verdade? Vai. Mas nós devemos falar essa verdade de uma maneira sábia. Ah, irmão Vanderlei, mas a verdade tem que ser dita. Independente se a pessoa vai ficar ofendida ou não. Eu entendo, a verdade tem que ser dita. Mas nós temos sabedoria também para falar da verdade. Se nós não tivermos sabedoria, ao invés de nós trazermos as pessoas, nós vamos afastar as pessoas. Eu não estou falando que a gente tem que enganar elas, nem mostrando, arrumando. Não estou falando isso. Eu estou falando que a verdade precisa ser falada com sabedoria, que é uma qualidade de uma pessoa que é mansa. Olha aí, Tiago. Tiago 3:4. 3:13. E fala assim, ó, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, quem dentre vós é sábio e entendido? Você é sábio com relação à palavra de Deus? Você é entendido das coisas de Deus? Então, se você é sábio e entendido das coisas de Deus, olha o que Tiago fala. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre sabedoria para conversar com as pessoas. Mostre autoridade da palavra, mas também demonstre amor. Irmãos, não importa como você é firme em defender a verdade, não importa. Se você não expressa ela com amor, de nada adianta. Lá em 1 Coríntios fala assim, ó, ainda que eu desse todo o meu dinheiro em favor dos pobres, ainda que eu desse a minha vida em favor de alguém, se não tiver amor, de nada adianta. Então, até a verdade para ser dita, precisa ser dita com amor. Não é simplesmente falar a verdade. Essa verdade precisa ser dita com amor. Porque se a pessoa que está ouvindo você falar, ela não conseguir ver amor na sua vida, tudo aquilo que você está falando para ela é em vão. Talvez você pense assim, mas, irmão Vanderlei, mansidão é tão difícil, né? É tão difícil a gente se manter calmo em situações de nossa vida. É tão difícil a gente saber falar na hora certa. É tão difícil a gente muitas das vezes ceder, né, o nosso direito em prol do evangelho. É difícil, por quê? Porque não é uma característica do homem. Por isso que a Bíblia manda a gente buscar. Sabia, irmãos, que a mansidão é algo que precisa ser buscado. Nós precisamos buscar mansidão. Então, se você está aqui, né, diante de tudo que você ouviu nesta noite, você não consegue ver de uma forma acentuada essa bem-aventurança, esse fruto do Espírito na sua vida, olha a orientação bíblica. Sofonias. Está aí pertinho, Malaquias. Olha lá, ó. Aqui, ó. Tem Malaquias, Zacarias, Ageu. Falando de trás para frente, tá? Sofonias. 2, 3. Olha o que está escrito. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão,
porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Está vendo? Está falando que a mansidão é algo que nós devemos buscar. Nós devemos buscar a mansidão. Ore a Deus pedindo para que Ele coloque em sua vida o espírito de mansidão. Porque se nós formos mansos, irmãos, nós seremos submissos, seremos obedientes. O nosso relacionamento para com o próximo irá melhorar. A mansidão, ela é preciosa diante de Deus. Está escrito lá em 1 Pedro 3:4, se eu não me engano. Fala que Deus vê a mansidão como algo precioso, que Ele valoriza esse atributo em nossas vidas. O último versículo aí, ó, Salmos 10, 17, só para a gente finalizar. Então a mansidão é algo que precisa ser buscada, não é? Os mansos devem buscar. Os cristãos devem buscar esta mansidão. E ao buscar esta mansidão, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai dar ouvido. Olha aí o que está escrito, ó. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortará os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. O Senhor não ouve a pecadores, mas antes tem os seus ouvidos atentos para todos aqueles que buscam e fazem a sua vontade. O Senhor Jesus fala assim, ó, qual pai que o filho lhe pedindo peixe, lhe dará uma pedra? Então, se nós buscarmos a mansidão, sabe o que o Senhor vai nos dar? Mansidão. Sabe por quê? Porque Ele ouve a voz dos mansos. E por que Ele ouve a voz dos mansos? Porque são pessoas que foram amansadas. Aqueles que eram rebeldes, não são rebeldes mais. Aqueles que eram desobedientes, não são desobedientes mais. O Senhor Jesus fala assim, ó, o Pai me ama. O Pai me ouve, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, quer que a sua oração chegue diante de Deus? É simples. Busque a Deus com sinceridade. Busque por mansidão, porque o Senhor se alegra do manso. O Senhor tem prazer em ouvir a oração de um manso. E por que o Senhor tem prazer de ouvir a oração de um manso? Porque são pessoas que reconhecem os seus pecados, reconhecem as suas limitações, choram pelas suas misérias e recorrem a Deus, pedindo a Deus misericórdia. E o Senhor dá a ele essa virtude de mansidão. Fique de pé, vamos orar.